Pronto. Vamos lá, vamos hoje falar sobre oração, né? Como o irmão Sérgio falou, não apenas oração, mas oração e comunhão com Deus, né? Muitas vezes a gente na verdade sabe que a oração é uma das principais formas, né, da gente desenvolver essa intimidade com Deus, essa comunhão com Deus, né? Mas aí a gente para pensar que os nossos pecados eles são tão grandes, né? E a gente fica diariamente querendo conversar com Deus, querendo, né, pedir perdão, pedir algo que precisamos, que o Senhor olhe por nossa vida, que nos atenda. Mas aí a gente analisa a si mesmo, né? E fica pensando, ai, eu cometi aquele pecado, fica lembrando dos nossos pecados, né? E a gente sabe que nós somos pecadores, todos nós somos pecadores, né? E nós, infelizmente, ficamos nos alimentamos do que fazemos, né? E aí a gente para e pensa, não, eu não vou orar, eu não vou conversar com Deus porque eu pequei naquele dia, ou eu fiz isso e aquilo com meu irmão, e Deus não vai me ouvir. De fato, irmãos, a gente sabe que o pecado ele nos afasta de Deus. Isso é fato, a gente não pode negar. Mas aí a gente vai alimentando essa ideia e esse sentimento negativo sobre nós mesmos, né? Achamos que Deus não nos escuta porque nós pensamos que Deus pensa como nós, né? Mas Deus não pensa como nós, né? Ele está pronto para nos perdoar, né? Para ter um relacionamento com Ele. Ele deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. E aí vem a nossa memória no livro de Miqueias, no capítulo 7, versículos 18 a 19, que diz assim: Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces as transgressões do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Então a gente precisa lembrar que Deus não pensa como nós. Vocês já podem parar para imaginar as profundezas do mar. Eu acredito que todos aqui já tenham visto como é a profundeza do mar. Deus lança os nossos pecados ali. Para e pensa, eu vou lá mergulhar, eu vou tentar alcançar o meu pecado. Quando você pensar em voltar, a sua respiração já acabou, você morreu. Né? Então imagina, Deus ele não traz de volta o seu pecado. Né? Quando ele diz que ele apaga, que ele joga fora, ele é fiel e ele é verdadeiro, ele apagou, ele jogou fora. Ele é capaz de te perdoar. Então a oração é um relacionamento com Deus. E a gente pode pensar, não, então só se eu orar, eu terei esse relacionamento com Deus? Também posso dizer que não. Porque não é só orar, não é só você pedir, não é só você clamar ao Senhor por qualquer coisa, de qualquer forma. Para a gente ter um relacionamento com Deus, para Deus ouvir as nossas orações, a gente deve estar realmente conectado com o Senhor. E para isso a gente precisa tomar algumas atitudes, né? Não é só orar, eu não posso simplesmente chegar lá no meu quarto e pedir, Senhor, me dá isso, Senhor, me ajuda, Senhor, tira esse sentimento de dentro de mim. E eu mesmo, como ser humano, não fazer nada contra isso. Né? Eu não posso só esperar que Deus faça por mim aquilo que eu posso iniciar e fazer. A gente sabe que Deus ele é poderoso para todas as coisas, isso é inegável. Mas ele também quer a nossa posição como cristãos, como seguidores de Cristo, como servos do Senhor, como obedientes. Ele quer a nossa postura, ele quer a nossa decisão, ele quer a nossa atitude. Né? E aí a gente tem que esquecer isso, de ficar lembrando, né, dos nossos pecados, achar que Deus não nos escuta, porque a gente tem que lembrar que Ele nos perdoa, mas aí a gente tem realmente que se arrepender. A gente tem que reconhecer que somos pecadores, que somos fracos, que somos falhos, e temos que nos arrepender genuinamente do pecado que cometemos diariamente. Né, irmãos? Porque a gente pode pensar, é pecado maior, menor, não existe. Existe o pecado nos afasta de Deus, e Ele quer que a gente se arrependa. E é aí que Deus age, é aí que Deus escuta a nossa oração. É através do Espírito Santo do Senhor que a gente consegue essa conexão com Deus, esse relacionamento, né? E aí, Deus, ele nos enviou Jesus, né? Para nos salvar dos nossos pecados. A gente precisa crer nisso, né?
se arrepender, porque Jesus ele veio para isso, ele veio para nos salvar, né? Lá em Gálatas 5:1 diz: Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres, né? Estai, pois, firmes e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão, que é o pecado. Né? A gente tem que se arrepender, saber que pecou, entender porque é o Espírito Santo que dá, que faz a gente reconhecer, né? É ele que convence a gente do nosso pecado, deixar o Espírito Santo agir na nossa vida, para que a gente possa se aproximar, ter esse relacionamento com Deus, né? E aí a gente lembra, você pode falar, mas você fala assim, você está querendo dizer que é muito fácil. Não, irmãos, a palavra de Deus diz que não é fácil. A palavra de Deus diz que na vida a gente vai ter aflição. E a gente precisa reconhecer que não é porque a gente é crente, diz que é crente, que a gente está livre do pecado, da tentação. Não, a gente vive dentro de nós com as duas naturezas. Nós temos o bem e o mal dentro de nós. Agora resta saber a que lado a gente vai deixar que o Espírito Santo trabalhe. O Espírito Santo ele não trabalha numa pessoa que vive em contenda, que vive em briga, que vive contra a palavra de Deus. O Espírito age no espaço de paz, né? No espaço de luz. O Espírito age no momento em que você permite que ele haja. O Espírito Santo não vai agir você desejando em seu coração a contenda, a briga, a revolta. Não, o Espírito ele é de paz. Ele age quando você está em paz, né? Então, a gente precisa deixar o Espírito Santo nos convencer do pecado, né? Deixar de se enganar, achar que é forte, que pode sozinho. Não, a gente não pode, a gente tem que se humilhar, a gente precisa se arrepender, a gente precisa clamar ao Senhor, se humilhar, mostrar para Ele, entregar nas mãos dEle a nossa necessidade, a nossa pequenez, né? A nossa necessidade de ter o poder do Espírito Santo agindo na nossa vida para que a gente consiga em nossas orações, pedir o que Deus quer que a gente peça, porque Deus ele nos escuta, né? Ele escuta as nossas orações, mas pelo que estamos orando, né? O que é que estamos desejando? A gente precisa descobrir o que é que Deus quer para a nossa vida, qual a vontade de Deus, né? Então, se a gente caminha, né, segundo a vontade de Deus, Deus vai nos ouvir, porque o desejo do nosso coração vai ser o desejo de Deus, né? Então, ele vai ter esse relacionamento conosco, vai ouvir as nossas orações. Então, a gente precisa lembrar, né? Quando a gente lembra que vive das duas naturezas, a gente precisa lembrar de Cristo lá em Filipenses 2. Eu aconselho, assim, eu peço que os irmãos depois leiam Filipenses 2 todo, medita nessa palavra, ela é perfeita, né? Eu vou ler só uma partezinha, 2, do 4 ao 8, que diz assim: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em sua forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Filipenses 2, 4, 8. Então, irmãos, a gente precisa tomar como exemplo Cristo. Ele, em todo o seu poder, ele esvaziou-se de si mesmo e ele foi obediente. Ele tinha o poder nas mãos, ele poderia fazer o que ele quisesse, mas ele veio como exemplo. A gente deve se esvaziar de si e deixar que o Senhor habite o nosso coração, né? Para que as nossas orações sejam atendidas, para que no caminhar diário nós tenhamos esse relacionamento com Deus, essa intimidade com Deus, né? E aí, a gente precisa lembrar que diariamente, e não vai ser fácil, diariamente, Satanás, ele vai estar ali, né? Ele não tem folga, ele age diariamente para nos destruir. A gente pode lembrar em 1 Pedro que diz: sejam sóbrios e vigiem, o diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Então, a nossa vida diária vai ser assim, Satanás. Quanto mais a gente querer buscar a Deus, ele vai ficar revoltado, ele vai querer arrancar você, ele quer te devorar, ele quer te destruir. E ele vai te lembrar o tempo todo dos teus pecados, ele vai agir na tua mente, no teu coração, vai ficar te lembrando que tu não prestas, a gente sabe,
né, da nossa pequenez, de que somos pecadores, mas ele vai te envenenar com isso para que tu fique triste, para que tu penses, ah, não, Deus não vai me ouvir porque eu sou isso, porque eu fiz isso. Não, é isso que Satanás quer, que você pense dessa forma para te apartar do Senhor. Então, a gente precisa confiar, a gente precisa acreditar que o Senhor, ele é poderoso, Deus, ele não é, a gente precisa esquecer que parar de comparar Deus com os seres humanos, Deus não pensa como nós, tá? Deus, ele é um ser sobrenatural, ele é o todo-poderoso, ele pode todas as coisas, basta a gente crer, confiar na sua palavra, ser obediente ao que ele manda a gente fazer. E a gente vai ser atendido, né? E a gente fica preso nessa ideia de que muita gente pede para a gente orar pela pessoa, né? Mas não é, a gente deve sim orar uns pelos outros, mas Deus não quer que você fique só pedindo para o outro orar por você, Deus quer ter um relacionamento contigo. Você pode ter um relacionamento com Deus. Você é capaz de se arrepender, de reconhecer a verdadeira palavra do Senhor e você orar por você mesmo e pelas coisas que tu necessitas, né? Segundo a vontade do Pai. Então, a gente precisa ver alguns pontos na nossa vida para que as nossas orações sejam atendidas, para que Deus se relacione verdadeiramente conosco, né? E aí a gente precisa identificar os nossos pecados, né? A gente precisa ver quais são os pecados que a gente mais comete, né? Quais são as nossas maiores fraquezas que a gente não consegue sozinho. Para, irmão, de querer se libertar do teu pecado sozinho. Se tu sabes que tu não consegue ali sozinho, não vai só, não faz só, pede ajuda. Pede ao teu irmão, a palavra do Senhor diz que aquele irmão que está mais forte levanta o que está mais fraco. A gente precisa se unir quanto a isso. Confia, né? Vai até o teu irmão. Se tu sabes que tu entra no computador sozinho, tu vai ver pornografia, tu vai ver o que não presta, ou tu pega o teu computador e joga fora, feito a palavra do Senhor diz, arranca o teu próprio olho, ou tu pede ajuda ao teu irmão, né? Se vai consultar algo, chama alguém, fica perto de quem está mais forte do que tu, para que tu tenhas a força do Espírito Santo, a força do Senhor, a comunhão com os irmãos, para te ajudar a sair desse pecado. Porque realmente o pecado nos afasta de Deus, sim. A gente não pode simplesmente dizer, eu sou fraco, Senhor, me dá forças, e não fazer nada contra isso. Você precisa se mexer, você precisa se movimentar. Deus quer ver a tua confiança nele e a tua força de vontade de querer mudar. Não é só querer que Deus estale os dedos e faça você simplesmente mudar. Ele pode fazer isso? Claro, ele pode. Mas não é isso que ele pede de nós, não é isso que ele espera de nós, não é isso que está na sua palavra, não é? Então, ele quer que a mudança venha do nosso arrependimento genuíno, tá? A gente precisa vigiar, tá? A gente precisa parar de ter esses pensamentos negativos sobre nós mesmos, porque Satanás, ele nos envenena para nos enfraquecer, né? A gente precisa se livrar, são pontos que a gente precisa estar olhando, se livrar do que rouba o nosso tempo com Deus, né? Para e pensa, isso aqui que eu estou fazendo é realmente necessário, né? Eu estou com tempo livre, eu vou assistir um filme, eu vou orar, né? A gente sempre vai pensar naquilo que deixa a nossa carne realizada, né? É mais fácil, é mais simples, mas luta contra isso, irmão. Faz sem querer mesmo, tá? A motivação vai vir quando tu está lá praticando a palavra do Senhor, né? Então, corre atrás, arranca isso de tu, vê esse ponto na tua vida. Para de pensar que Deus é como os homens, né? Acredita, confia que Deus é o nosso Senhor, o Todo-Poderoso, ele é sobrenatural e ele não pensa como nós, né? Lá em Mateus 13, 5, 8 diz: e não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles, né? A gente não pode desacreditar do que o Senhor deixou escrito para nós. A gente precisa crer na palavra do Senhor, ele é poderoso para ajudar a gente a mudar, né? Para de escutar só o que as pessoas falam, busca a palavra de Deus, né? Muitas pessoas falam de Deus, às vezes recitam versículos e distorcem, né, mudam, e a palavra de Deus diz que a gente precisa estar atento a isso, então não fica só preso ao que o irmão falou, que a irmã falou, vai na Bíblia, pesquisa, estuda a palavra do Senhor, deixa o Espírito Santo agir, vai lá no teu quarto, faz a tua oração, pede discernimento ao Senhor, que ele vai te guiar, ele vai abrir os teus olhos, né? Não fica olhando para o teu passado, olhando os teus erros, se arrepende, confia e busca o Senhor. E no mais, irmãos, orar sem cessar. Se você orar sem cessar, pedir ao Senhor todas essas coisas,
o Senhor vai te ouvir, porque caminhando dessa forma, né, tomando esses exemplos, esses versículos como exemplo, vocês vão aos poucos, diariamente, caminhando segundo a vontade de Deus. E o Espírito Santo vai colocar no teu coração o desejo que é vontade de Deus. E aí você vai estar conectado com o Senhor. Você vai desenvolver um relacionamento com o Pai. Não é só ouvir os irmãos que ficam falando, ora irmão, não é só orar, olha para você, olha para a sua vida, o que Deus espera de você. Deus quer esse relacionamento com você, né? E Ele espera essa atitude vir de você, né? Então, se você está fraco, se você não consegue sozinho, pede ajuda ao irmão, tenta te libertar das coisas que te afastam do Senhor. O Senhor pode te ajudar, o Espírito Santo pode te ajudar, mas você precisa confiar, se arrepender genuinamente. E aí você consegue desenvolver um relacionamento com Deus. Seguindo esses passos, se libertando dessas coisas, você vai aos poucos sentindo que você, quando perceber, você já está num relacionamento genuíno com o Senhor. E Ele vai te ouvir, porque o desejo do teu coração vai ser o desejo do Senhor. E é isso que eu queria passar para vocês, meus irmãos. Que o Senhor esteja com cada um de nós, que o Senhor nos livre de todo mal, de toda energia negativa, nos dê força e discernimento para que nós possamos caminhar juntos ao caminho correto que nos leva para o Senhor. Amém?